Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Frobleski e hoje vamos falar um pouco a respeito do porquê que alguns parceiros se incomodam tanto com a análise das suas parceiras. Então, por que alguns homens, quando as mulheres frequentam o processo de análise, eles começam a ficar muito incomodados com isso e falam coisas do tipo: essa análise é perda de dinheiro, essa análise não está servindo para nada, você está ficando pior ainda com esse teu processo de terapia. Isso daí não tá servindo pra nada, é uma bobageira. Por que alguns parceiros tentam com tanta ênfase sabotar a análise das parceiras? Porque durante o processo de análise, quando uma mulher se compromete com a própria análise, ela começa a descobrir algumas coisas importantes a respeito dela mesma. Ela começa a descobrir que ela tem valor. Ela começa a descobrir que ela tem potencialidades, que ela tem condição de ser alguém ainda melhor. Ela começa a descobrir coisas como o fato de que ela pode cuidar da própria vida sem precisar de um homem ao seu lado. E que se ela quer escolher um parceiro, uma parceira para estar ao seu lado, é porque ela deseja estar com alguém, não porque ela precisa de alguém. Ela começa a perceber que as suas inseguranças não têm sentido, que ela não precisa ser insegura, que ela pode confiar em si mesma, que ela tem potencial, que ela pode seguir seus próprios caminhos e fazer suas próprias escolhas. E o que acontece quando a mulher começa a perceber isso? Ela não se submete mais a lógicas de inferiorização. Ela não se submete mais a acreditar que ela precisa da autorização do parceiro para qualquer coisa. Não, ela não precisa. Ela não precisa da autorização de ninguém para fazer o que ela deseja. Ela pode informar o parceiro, a parceira, se isso se considera relevante na relação de ambos. Mas ela não tem mais a insegurança, que é o que muitas vezes sustenta muitas das relações. Muitas das relações são sustentadas exclusivamente pela insegurança. Quando a mulher começa a se tornar segura de si, o parceiro percebe que ou ele age como parceiro, ou seja, ou ele vai ter que agir de fato estando ali para ela, auxiliando ela na vida dos dois, fazendo a parte dele na relação, ou ele se posiciona e começa a agir com um comprometimento maior com a relação, ou então ela simplesmente vai abandonar ele, pelo motivo óbvio, ela não precisa dele. Se ele não demonstra ter valor na relação, ele não tem, e portanto ela simplesmente vai embora, porque ela não precisa ficar com alguém que não demonstra valor em uma relação. E isso desespera muitos homens. Por quê? Porque eles não sabem como serem parceiros de valor na relação e muitos deles nem têm interesse nenhum em aprender. Pela lógica machista que constitui-os, eles não estão nem um pouco interessados em aprender a serem parceiros legitimamente e demonstrarem terem valor em uma relação. Então a única coisa que eles podem fazer para manter a relação é colocar a mulher, as parceiras, em uma condição de inferiores que precisam deles. Quando ela começa a perceber que ela não precisa deles, eles começam a perceber que ou eles demonstram ter algum valor ou eles vão simplesmente serem abandonados. E é aí que eles começam a atacar o processo de análise das suas parceiras. Porque eles não querem ter que se esforçar para demonstrar que tem algum valor para a relação, até mesmo porque muitas vezes eles não têm valor nenhum na relação. A única coisa que sustenta essa mulher com eles é a insegurança e a carência dela. Assim que ela se tornar segura de si e não tiver carência, ela vai embora, porque eles não têm valor na relação. Então eles não querem aprender a ter valor na relação e nem querem aprender a demonstrar que tem algum valor na relação, porque muitas vezes não tem. E aí a alternativa que resta é, bom, deixa eu destruir com o processo de análise dela e manter ela insegura, ela carente, para que ela continue comigo, porque se ela deixar de ser insegura e carente, ela não vai continuar comigo. Entendam, isso não é consciente. Não é que deliberadamente o parceiro ele pensa em tudo isso conscientemente e diz, eu vou sabotar o processo dela. Não.
Ele faz isso de maneira muito inconsciente. E aí que entra a importância desses parceiros também irem para a análise. E é muito comum que quando esse tipo de coisa é apresentado na clínica, quando as analisandas falam, porque o meu parceiro disse isso e isso sobre a análise, que não está funcionando, que é uma perda de dinheiro, em quase 100% das vezes, quando você pergunta para elas, ele já foi para análise alguma vez? A resposta é, ele acha que isso é bobagem, ele não gosta. Por que ele não gosta? Por que ele acha que isso é bobagem? Porque ele não tem coragem e capacidade e força de vontade para lidar com as próprias inseguranças, para lidar com os próprios medos, para lidar com os próprios conflitos emocionais. E aí o que ele faz é desvalorizar, desmerecer o processo de análise. E aí quando ele vê funcionando nas suas parceiras, ele entra em desespero ainda maior. Porque ele vê que ele vai ser descartado. Afinal de contas, em uma relação, ou você faz a sua parte e tem valor para a relação, ou a relação acaba. Porque ninguém sustenta uma relação sem valor. E quando o único valor que você consegue apresentar para a relação é suprir insegurança e carência da sua parceira, você realmente vai entrar em desespero quando essa parceira começar a demonstrar que não está mais insegura e nem tão carente quanto já foi. Então, se você está em uma situação dessa, ou sendo a pessoa que está fazendo a análise e o seu parceiro está dizendo esse tipo de coisa, olhe para a sua própria conduta na relação. E você vai perceber que você está tendo uma conduta não permitindo mais ser inferiorizada. Você está tendo uma conduta se posicionando diante do que você acredita. Você está tendo uma conduta discutindo de igual para igual com o seu parceiro. E é isso que está o incomodando, e é por isso que ele está falando que a sua análise não funciona. É por isso que ele está falando que a sua análise é perda de dinheiro. É por isso que ele está falando que você deveria parar de fazer terapia. E se você é homem e está percebendo que você está enxergando desse modo, eu duvido que esse vídeo chegue a esse tipo de homens que tem esse pensamento, mas acaso se chegar por acidente, olhe para isso e entenda que se você for para o processo de análise, se você fizer a tua própria análise e se tornar menos inseguro e menos patético, você vai conseguir ter uma relação muito mais saudável com a sua parceira. Porque, meu caro, é muito patético e ridículo quando um homem é tão sem valor, é tão patético, é tão inútil na relação, que a única coisa que ele consegue fazer para manter a relação é inferiorizar a parceira. Se a tua única utilidade dentro de uma relação é suprir a carência de uma parceira, você é muito patético. Vai para sua análise, se autoanalisa no seu processo de análise, resolve-se com suas carências e com seus conflitos emocionais para que você consiga de fato manter uma relação com a sua parceira onde ambos têm valor para a relação e não aonde você fica submetido a estar inferiorizando ela o tempo todo para que ela precise de você. Em uma boa relação, um não precisa do outro. Um escolhe estar com o outro. Quando você precisa do seu parceiro ou da sua parceira, a relação não está muito saudável. É isso, obrigado a todos e a todas pela atenção durante esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei no vídeo e até um próximo.